Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas em nossas vidas. Amém. Hoje eu não estive aqui de manhã na nossa EBD. Na sexta-feira nós tivemos a notícia que, na verdade eu recebi a notícia ontem à noite, mas na sexta-feira um dos meus tios, esposo da minha, eu chamo de tia caçula, a minha avó teve 2 casamentos. No segundo casamento ela teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. E esses 3 filhos, a diferença de idade para mim é 8, 6 e 4 anos. A do meio é a minha tia Morgana, essa que infelizmente perdeu o esposo. Na sexta-feira ele estava em trabalho em Valinhos. Ele estava hospedado em um hotel. Na parte da manhã da sexta-feira, eles iam tomar café e ele não desceu para o café. E aí subiram para o quarto, a porta estava aberta, provavelmente ele já deveria ter sentido alguma coisa. Ele abriu a porta e foi encontrado entre as 2 camas, já caído no chão. E aí não teve muito o que fazer, né? Chamaram o SAMU para fazer os atendimentos, mas ele já estava em óbito. E como aconteceu dentro de um hotel, então você imagina os trâmites para que esse corpo voltasse para a família, para o enterro. Por quê? Existe uma lei no Brasil que diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. No papel é assim, mas na prática é exatamente o contrário. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Então, como ele faleceu dentro de um hotel, o gerente do hotel era culpado, as camareiras, os camareiros eram culpados, os seguranças eram culpados, os outros hóspedes, todos eram culpados. Então a polícia tinha que fazer perícia com todo mundo, e aí tinha que esperar o exame, o laudo do legista para saber se ele não foi envenenado, coisa desse tipo, né? Para até liberarem o corpo. E isso liberaram o corpo sábado à noite. Ele só chegou em Santo André, que é a residência da nossa família, e no cemitério lá em Santo André, 7 horas da manhã. E aí o enterro foi às 10h30 da manhã lá em Santo André. Não deu tempo de conversar com muita gente, né? Eu passei aqui para os mais interessados na liderança. Daí eu agradeço as orações dos irmãos. A esta minha tia, nós tivemos muitas perdas nesses últimos tempos, né? Eu tive a perda do meu irmão e no mesmo ano, uma tia, a minha tia mais velha, o meu tio, irmão do meu pai, a minha avó, a mãe de todos eles, e agora esse meu tio. E a minha tia, ela cuidava da minha avó morava com a minha tia, e os últimos anos não foram fáceis, e agora ela perde o esposo, então ela fica só com o filho adolescente. Orar por ela chama-se Morgana. Orar para que Deus conforte o seu coração. Na minha palavra hoje pela manhã, eu falava exatamente isso para todos. Hoje nós estamos aqui, nós estamos abraçando os familiares, mas e amanhã? Na segunda-feira? Todos nós vamos voltar para as nossas atividades, os nossos compromissos, mas ela não volta. Ela volta para casa e agora com uma perda grande. Então, orar pela Morgana, orar pela minha família também. Fiquei muito triste em saber que todos aqueles que se achegaram a Jesus, por causa da pandemia, deixaram de ir para a igreja. E aí, isso tem acontecido em muitas igrejas, né? E a igreja que um dos meus tios frequentava fechou, para você ter uma ideia. E ele já procurou outra igreja e não se encontrou ainda. Então, orar pela minha família. A empresa a qual eu trabalho, querido irmão, querida irmã, nós somos 4 líderes na mesma área em que eu trabalho. Além dos 4 líderes da mesma área, a área de capina, nós temos liderança da varrição, liderança da coleta. Então são 6 líderes.
E no escalonamento de férias, eu tinha algumas opções. Eu tinha o mês de setembro, mês de agosto, ou lá para o ano que vem. E aí, setembro não dá, né? Sair de férias de lá e sem sair de férias da igreja vai ser complicado, porque setembro é aniversário da igreja. Então nós queremos estar todos juntos aqui. E aí só sobrou agosto. Então a partir de amanhã eu estou de férias da empresa, estarei de férias aqui na igreja também. E Deus não desampara os seus, não é? Um pouco antes de acontecer essas coisas, Deus mandou o pastor Denis aqui para nós, de volta. Bom filho a casa torna, não é? Isso é muito bom. Todas as questões administrativas da igreja continuam a cargo da nossa diretoria, como é de praxe. O fato do presidente estar ausente não quer dizer que as questões administrativas vão ficar paradas, de maneira nenhuma. Nós temos vice-presidência, nós temos secretaria, temos tesouraria, temos as demais lideranças que estarão à frente dos trabalhos. E todas as necessidades espirituais, o pastor Denis vai estar aqui à disposição dos irmãos, além da própria membresia, né? Uns ajudando aos outros. E é claro que se a corda apertar, não há nenhum problema. Você pode ligar para mim, tá? O telefone vai estar ligado, né? Eu vou atender você sem problema nenhum, viu, querido irmão, querida irmã? Nós estamos juntos na obra do Senhor. O descanso, ele é necessário não só para mim, mas para a família como um todo. Então eu peço aí a compreensão dos irmãos e o apoio de todos nesse momento, tá bom? Não deixe de participar dos cultos, venha aqui às quartas-feiras, prestigie os momentos que nós vamos ter aqui. No mês de setembro nós teremos celebração do 35º aniversário da igreja. Eu estava preparando já um folder. Se não ficar pronto até essa semana, eu vou pedir socorro para o pessoal da comunicação. Mas o pastor Dilson, da PIB em Parelheiro, já confirmou estar aqui no dia 10, que é um domingo, um sábado. Sábado, dia 10 de setembro, estará aqui pregando, trazendo a mensagem do Senhor para nós. No domingo, todo o trabalho será feito aqui por nós mesmos, com louvor, com adoração. Nós estamos só aguardando uma resposta do coral das mulheres da MCA Sudocap. Nós entramos em contato com elas, elas vão dar aí o aval, se elas vão participar ou não. Nós esperamos que elas estejam aqui. Elas já estiveram algumas vezes, né, no passado, e já faz tempo que nós não temos as mulheres da MCA, da Sudocap conosco, mas nós desejamos que elas estejam também. E o folder, na verdade, não foi feito ainda porque eu preciso desse aval para colocar esta informação no convite de aniversário da igreja, tá ok? Os outros avisos estão relacionados a nossas programações normais. Quarta-feira, 8 horas da noite, culto de oração. Aos domingos, nossa EBD, o nosso querido Paulo já está com as revistas novas do nosso novo tema. Você não tem nenhuma aí contigo não, né? Olha aqui, o pastor Denis trouxe uma aqui. Elas já estão disponíveis para você que vai participar, isso mesmo, né? Uns aos outros, o tema. O tema, na verdade, é comunhão, algo que nós precisamos, né? A introdução aqui da revista diz que o ser humano já tentou praticar o famoso chavão paz e amor, para tentar pacificar os diversos setores da sociedade brasileira. E quando falamos da Igreja de Jesus Cristo, percebemos que a situação não é diferente. Há uma crise de comunhão no meio do povo de Deus. Quantos atritos têm surgido? Membros que brigam entre si, membros que não olham uns para os outros, disputas exacerbadas por posições de destaque, envolvimento políticos escusos. Sim, há uma crise de relacionamentos. Pastor John Barnett, que é da editora Cristã Evangélica, ele diz que esse é o momento em que cada parte do corpo de Cristo deve se empenhar para manifestar a comunhão por meio da mutualidade,
pois ela constitui um aspecto relevante na vida da igreja local, e a tradução mais comum para mutualidade é uns aos outros. Então esse vai ser o tema da nossa EBD, a partir já da domingo que vem, né, Paulo? O outro ainda, né? Isso mesmo, é. O próximo domingo é a finalização dessa última revista, e depois já inicia essa aqui. 9h30 da manhã, irmão e irmã, venha na EBD. Venha estudar esse tema muito importante para todos nós. É lógico que se você não tem como estar nos dois cultos, não consigo estar de manhã e nem à noite, eu tenho que escolher um dos dois. É lógico que nós gostaríamos de ter a igreja cheia nos dois, mas se você não tem outra solução, venha de manhã, venha estudar esse tema. Eu tenho certeza que se você se aprofundar neste estudo, você vai sair ricamente abençoado, abençoada com o que você vai receber aqui. E tenho certeza que Deus vai dar condições para você estar tanto de manhã quanto à noite. Se você consegue estar nos dois, venha na IBD, participe da IBD, venha aprender um pouco mais sobre esse ensino grandioso para as nossas vidas. Vamos dar continuidade ao nosso culto desta noite. Vou passar a palavra ao pastor Denis. Opa, desculpa, né? Fala para nós aí, Paulo, esqueci. Muito bem. Isso mesmo, né? Dia 20 de setembro, perdão, 20 de agosto, colocando o boi na frente da carroça, atrás da carroça. Dia 20 de agosto, nós teremos um culto semelhante ao que nós tivemos aqui no sábado, de comunhão, de louvor, de adoração. Então, venha participar. Foi um momento muito alegre, um momento de confraternização, de louvor, e nós queremos continuar a fazer esse trabalho todos os meses do ano. Isso só é possível com a sua presença. Tá joia? Vamos dar continuidade. Amém. Vou falar uma coisinha aqui, Paulo. Vamos botar fogo na seara, irmãos. O negócio está muito frio, não está? Não é assim? Mas primeiro a gente começa com oração. Duas coisas que a igreja está se perdendo ler a leitura da palavra e a oração. As devocionais diárias, a gente quando não tem isso, irmão, a tendência de cairmos na fé é muito fácil. Mas quando colocamos em primeiro lugar a oração e as devocionais diárias, saiba de uma coisa, as coisas mudam, as circunstâncias mudam. Então a gente tem que colocar em prática uma coisa que o Senhor Jesus ele nos ensinou. Porque ele é o verbo, amém? E verbo significa palavra, né? Na nossa língua portuguesa, verbo é uma palavra invariável, que dá sentido coisas, né? Então, essa palavra, esse verbo, Jesus, e essa palavra escrita, é isso que dá sentido às nossas vidas, amém? Eu não sei como está a tua vida agora, eu não sei como é que está a tua situação, mas eu quero desafiar você agora. Se você tem um pedido de oração, esse é o momento. Não vou pedir para você se expor, colocar, mas eu vou pedir para você ficar de pé agora. E nós vamos, se é agradecimento, agradeça ao Senhor também, se é esse pedido de oração. Talvez é uma coisa impossível para você, para a medicina, não sei. Eu e o Paulo desafiamos, a gente tratar de um assunto nesse mês que o pastor está de férias, que é quando as coisas vão de mal a pior. Então, a partir de domingo que vem, não, Paulinho, eu vou fazer a abertura e a gente vai dar continuidade. Eu desafiei o Paulo a gente pensar na escrava Agar. Pense na situação dela. Só vou dar pense na situação dela. A mulher estava condenada à morte, as coisas estavam indo de mal a pior na vida de Agar. Não só Agar também, mas Ruth. Se a gente vê a história de Ruth, é outra situação difícil. Mas eu não sei como está você nessa noite, como está a tua causa, é impossível. Talvez para mim seja muito fácil resolver, mas
para você está sendo algo que você diz assim, Senhor, não sei, não tenho mais saída, não sei como resolver. E agora nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor, confiando que o Senhor já respondeu a sua oração. Porque o crente, irmão, vive de fé. Olha os profetas, exemplo. Eles gritam, eles clamam, eles choram, se apavoram. E mesmo assim o Senhor vem com a voz bem tranquila, né? E diz assim, olha, eu estou contigo. Não abro mão de você. Só faz o que eu estou pedindo para você fazer. E o que Deus tem pedido para a igreja clamar, orar e ler a palavra dele. Ter mais intimidade com ele. É só isso. Então vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui, estamos aqui, Senhor, os teus filhos reunidos no teu nome. A tua palavra diz, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, com a autoridade que o Senhor tem nos dado no teu nome. Que através do teu nome, Senhor, enfermidades seriam curadas, milagres seriam feitos, portas seriam abertas, Senhor. E é nisso que confiamos e acreditamos, que a tua palavra ela não muda, Senhor, e ela não volta vazia, Senhor. Eu não sei qual é o pormenor de cada um que se levantou aqui nessa noite, Senhor. Eu não sei qual é o desafio, qual é a dificuldade, qual é a necessidade. Mas eu confio, Senhor, que o Senhor já respondeu. Assim como o Senhor, aquele centurião falou, que ele intercedeu por aquele servo, e disse para o Senhor que é apenas uma palavra. E nesse momento, Senhor, eu te peço apenas uma palavra. E eu creio, Senhor, que essa necessidade, essa solução para essa dificuldade, o Senhor dará, Senhor, nessa noite. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, e intercedemos a Ti, porque só o Senhor é o único nosso socorro. E o nosso socorro só vem do Senhor. O nosso socorro só vem da Tua presença, Senhor. E agora, Senhor, eu te peço, nos acolhe. Acolhe essa palavra que nós estamos aqui proclamando, pedindo para o Senhor, venha o nosso socorro, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, neste momento, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E assim como esse irmão que está necessitado, que está precisando do Teu socorro, Senhor, que diga agora amém, seja feito conforme a Tua vontade, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podes assentar. Vou chamar a equipe de cânticos agora para se posicionar aí, para nos conduzir a Deus nesse momento de adoração. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu tenho um desejo para os irmãos nessa noite que nossos lares, nossas casas sejam cheios de alegria e canção. É isso que iremos cantar essa noite. E se você crê, acredita e deseja isso, cante conosco com muita alegria. Amém? Isso não é alegria não, irmãos. Amém. Com muita alegria. Amém? Amém. Amém. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção. Que este povo assim se entregue em amor e oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz
ao andarmos pelas ruas. Brilhe sempre a nossa luz. Cobre a terra com tua glória, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas E nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra e todo o céu. Amém. Amém. Vamos continuar louvando com o cântico. Bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui em comunhão, louvando ao nosso Deus. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Faça essa oração. Deus, venha nos abençoar
e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Só as vozes. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Durante o próximo cântico, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e suas ofertas podem estar ofertando. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Vou pedir para nossa irmã Eliane nos levar em oração pelos dízimos e as ofertas. Muito bem. Nossas crianças estão finalizando o encontro Escola Bíblica de Férias, lá embaixo. Eu sei que você também queria estar lá, né? Porque você também é criança, não é? Todos nós somos crianças. Alguns há mais tempo do que outros, não é? Nós aqui somos crianças há mais tempo do que aquelas que estão lá embaixo neste momento. E o tema lá embaixo é como é bom ser amigo de Deus. Esse é o tema que está sendo ensinado, estudado, transmitido às nossas crianças nesses últimos 4 domingos. Assim como nós fizemos no primeiro domingo, nós trouxemos aqui uma mensagem alusiva à amizade que devemos ter com Deus. E hoje não vai ser diferente. A ideia é esta também. A personagem bíblico que está sendo usado lá embaixo para falar sobre amizade é Abraão. E talvez não há um homem na Bíblia, é lógico que existem outros, né? Mas talvez aquele que mais demonstra amizade com Deus deva ser realmente o patriarca Abraão. Nós poderíamos falar sobre Enoque, por exemplo. Enoque, ele
diz a Bíblia que ele não viu a morte. Olha só que interessante. É um privilégio que, segundo a Bíblia, só ele e Elias tiveram. Ninguém mais teve esse privilégio de ser trasladado deste mundo diretamente para o céu, sem passar pela tristeza da morte. No velório do meu tio, nesta manhã, eu falava exatamente sobre, não exatamente sobre isso, mas a certeza de que em qualquer momento, eu e você, todos aqueles que estavam ali presentes, e também eu quero estender isso a você que está aqui, nós vamos passar por isso, a não ser que Jesus retorne antes para levar a sua igreja. Aí nós seremos incluídos naquele rol pequeníssimo de Enoque e de Elias, daqueles que foram trasladados, aqueles que foram retirados deste mundo. Conversava com o pastor Gladson um dia desses, e ele no velório do sogro dele, aconteceu há poucas semanas atrás, lá no Espírito Santo, e depois que aconteceu o enterro, voltaram a família toda para casa, eles começaram a conversar, e aí a conversa foi a seguinte: que hino que você gostaria que cantasse no seu velório? Aí cada um foi falando, né? Eu queria que cantasse Mais Perto Quero Estar. Esse é um hino que não precisa pedir, vai ser cantado, né? Quando se pensa em velório, esse hino é o primeiro que vem à mente. E aí cada um foi falando, né? Tal, papai. E aí o Gladson ali quietinho, né? E como ele estava quietinho, ficou por último. E aí perguntaram para ele: e aí você, Gladson? Aí o Gladson falou assim: olha, eu quero cantar todos esses hinos aí. Quer dizer, eu quero enterrar todo mundo, né? Eu não quero que, não estou preocupado que cantem para mim, né? Eu quero continuar cantando, quero continuar vivendo. Eu quero ainda ficar aqui porque tem bastante coisa para fazer. E uma das coisas que eu e você precisamos fazer, querido irmão, querida irmã, é nos tornarmos amigos de Deus. Eu sei que no dia em que você teve aquele encontro maravilhoso com Cristo, e cada um de nós aqui teve a sua experiência pessoal de encontro com Deus, quero acreditar que todos aqui tiveram, e se você o teve, ele foi particularmente seu. Eu já contei aqui o testemunho, não é? De que um amigo meu, vizinho, me evangelizou, e ele me evangelizou de uma forma muito simples. Ele simplesmente me presenteou com o Novo Testamento dos Gideões. E ele disse para mim: olha, toda vez que você ler esse livro, você pede orientação de Deus, para que Ele abra a sua mente, para que você compreenda o que está lendo. E eu comecei a ler, e o Novo Testamento de Gideões, como todo o Novo Testamento, ele começa em Mateus. E assim eu comecei a ler, Mateus capítulo 1, 2, 3, tá. Quando chegou em Mateus 27, aí o bicho pegou para o meu lado. Porque Jesus estava sendo açoitado pelos soldados. Jesus estava sofrendo simplesmente por estar pregando o Evangelho, por estar tentando trazer de volta o povo judeu à amizade com Deus. E ele foi vilipendiado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, foi rejeitado pelos homens. E eu percebi que ele estava fazendo isso por mim. Então eu dobrei os meus joelhos lá no meu quarto, na rua Avinhão, número 236, Jardim das Maravilhas, Santo André, São Paulo. Um dia de setembro de 1987. No dia 1º de janeiro de 89, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
lá na sede do ministério em Santo André. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, a convite do avô da Daisy, senhor Manuel Augusto Salvador. Ele tinha como praxe, todo primeiro domingo do ano, convidar pessoas para o primeiro culto do ano. E ele insistiu para que a família toda fosse. E fomos todos nós lá. Eu, a Daisy, a minha cunhada, o meu concunhado, o meu sogro, minha sogra, todos estavam lá. E é lógico, né, teve apelo para aqueles que queriam se apresentar a Jesus. Eu já tinha feito a minha conversão pessoal, mas eu fiz a minha pública. E ali dobrei os meus joelhos. Eu lembro que eu fechei os meus olhos, meus irmãos, e é como se um clarão forte mesmo, estivesse na minha vista. Com olhos fechados é como se eu estivesse olhando para uma luz grandiosa. Cada um de nós teve a sua experiência, então ela não é padrão. Alguns rodopiaram, alguns desmaiaram, alguns caíram em choro, e alguns cantaram de alegria, cada um teve a sua. Mas todos nós que tivemos esse encontro, naquele momento passamos a ser amigos de Deus, porque antes disso, éramos inimigos. Olha que bênção maravilhosa. A bênção que Deus nos deu, através de Jesus Cristo, seu Filho, para que eu e você fôssemos chamados amigos de Deus. Capítulo 2 de Tiago, o nosso querido Tiago aqui, irmão de Jesus, ele está falando sobre não fazer acepção de pessoas. O texto é grande, não é? O capítulo 2 vai do 1 até o 25. Mas não é esse texto que eu quero, todo ele, né? Eu quero compartilhar com você o versículo 23 do capítulo 2 de Tiago. Carta de Tiago. Versículo 23. Capítulo 2. Tiago 2, 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vamos ler todos juntos? Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida. Isso aconteceu, irmão, irmã, lá em Gênesis capítulo 12. Deus faz uma promessa para Abraão. Se você for fiel a mim, se você andar nos meus caminhos, eu vou fazer a sua descendência maior do que os grãos da areia das praias. Você já tentou contar em um punhado de areia a quantidade de grãos? Eu diria para você que já é impossível um punhado de areia, quanto mais toda ela. Pois Deus cumpriu essa palavra em Abraão. A descendência de Abraão, desde então, querido irmão, querida irmã, ela se multiplicou e continua se multiplicando em nossos dias. Você sabe muito bem, da descendência de Abraão nascem Isaac, que depois vai gerar Esaú e Jacó, mas também temos Ismael, da onde vão surgir os povos árabes. É gente para chuchu, não é? Nós não sabemos e não conseguimos mais encontrar
os descendentes de Esaú. É possível que existam. Muita mistura aconteceu ao longo da história, mas com certeza deve haver. Mas certeza mesmo nós temos que os descendentes de Isaac, através do seu filho Jacó, eles nascem aos montes até os dias de hoje. É da onde vêm os judeus. E do outro lado também, os descendentes de Ismael, todos os povos árabes são descendentes de Ismael até os dias atuais. Os outros povos que tentaram aniquilar os judeus e aniquilar o povo de Deus, o povo que deveria ser chamado amigos de Deus, se deram mal. Não existem mais midianitas, não existem mais asdoditas, não existem mais jebuseus, todos foram aniquilados. O que existe hoje é o povo de Deus. O povo que Deus tem guardado, e a sua palavra não volta atrás. Ele disse que guardaria o seu povo como a menina dos olhos. Quando alguém assopra o seu olho, qual que é a primeira coisa que você faz, não é? Você pisca, fecha. A velocidade de segurança nos nossos olhos é grandiosa. E nós temos um cuidado grandioso com a menina dos nossos olhos, com a nossa córnea. E Deus chama o povo de Israel de menina dos olhos. Ele cuida do seu povo. E Abraão, querido irmão, querida irmã, foi creditado a ele algo grandioso. Por quê? Porque, se nós lembrarmos de tudo o que passa na vida deste homem, esse homem vivia em uma terra idólatra, em Ur dos Caldeus. Caldeia é o que nós podemos chamar hoje de Iraque. Mais ou menos lá onde existe o Iraque, é onde existia a Caldeia, que depois vai mudar para a Babilônia, para a Pérsia, e hoje em dia, Iraque. Abraão, com o seu pai, com o seu irmão, com sua família, ele vive naquela localidade. E os povos de então eram povos idólatras. Eles adoravam todos os deuses possíveis. Adoravam os deuses que eles haviam criado, não é? Ou adotado como deuses. Adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam os rios, o rio Eufrates, o rio Tigre, eram rios adorados. Lá no Egito, o rio Nilo era adorado pelos egípcios. A natureza, de alguma forma, era adorada pelos homens. Além das invenções humanas. A mente humana ela é muito fértil. E ela criou deuses para si. Então, o deus Moloque, o deus Astarote e tantos outros deuses criados pelos homens, que na verdade não são deuses, são demônios, se fazendo de deuses para enganar os povos. Os homens sempre tiveram esse desejo de adorar aquilo que não conseguem enxergar, aquilo que não conseguem ver, porque isso foi perdido com Adão e Eva. Após a queda, o homem ele tentou voltar-se a Deus através da sua inteligência, da sua força, da sua capacidade, e é lógico que ele tem falhado em relação a isso, porque não dá. É impossível para o homem se chegar a Deus, a não ser que ele, Deus, tome a vontade, o desejo, a iniciativa de se fazer conhecido ao homem. Ele faz isso a Abraão. Ele se faz conhecido a Abraão. Provavelmente a situação lá em Ur dos Caldeus não era muito boa. Então, Tera, Abraão, toda a família, eles saem dali
e vem para a região do norte de Israel. Ali eles fazem morada e Deus se revela para Abraão. Nós não sabemos o porquê Deus escolheu Abraão. Está aí uma pergunta que talvez você possa escrever no seu caderninho de dúvidas teológicas, e quando chegar lá no céu, perguntar: Senhor, mas por que Abraão, não é? Possivelmente Deus vai falar: porque eu quis, porque eu sou Deus. Mas Deus escolheu Abraão com certeza porque havia um desejo enorme no coração de Abraão de adorar o único Deus. Deus se revela a Abraão e diz para ele: se você for fiel a mim, seguir os meus passos, os meus caminhos, eu vou fazer a sua descendência maior do que os grãos de areia da praia. Olhe para o céu, se você conseguir contar as estrelas, você vai contar a sua descendência. Promessa de Deus para Abraão. E Abraão vai dizer assim: poxa, mas como que eu vou conseguir isso se eu não tenho nenhum filho, né? Será que o meu empregado, o meu mordomo, vai ser o meu sucessor? Ele que vai herdar todas as coisas? Será que ele vai gerar filho em meu nome? E Deus vai dizer: não, das suas entranhas, de você mesmo vai nascer o descendente. E eles vão se multiplicar. Ao longo da história, nós sabemos que tanto Abraão, mas principalmente Sara, vai querer dar o jeitinho, não é? Vai querer dar um jeitinho. E o pastor Denis, ao longo da semana, ele vai falar sobre Agar egípcia. E ele vai entrar mais no mérito dessa questão. Abraão e Sara vão tentar dar um jeitinho. E aí nasce Ismael. Mas Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque, que vai nascer na velhice de Abraão e na velhice de Sara. Abraão creu que isso poderia acontecer. Acreditou que isso poderia acontecer. E Deus faz uma prova com Abraão. Não porque Deus precisava saber: será que Abraão é tão sincero assim? Será que Abraão é tão fiel? Deus não precisa fazer prova para ele, Deus, saber se nós somos ou não fiéis. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Mas a prova era para o próprio Abraão, para provar o quanto ele era fiel a Deus. E Deus diz a Abraão assim: você vai pegar o seu filho e vai subir lá no Monte Moriá e você vai oferecê-lo em sacrifício a mim. Se você me ama, você vai fazer isso. Imagina a tristeza de Abraão. Meu único filho. Não que fosse o único, né? Mas aquele que nasceu do seu primeiro casamento, do casamento da mulher que ele amava. Não de um arranjo, de uma gambiarra, desculpe a expressão. Era o casamento da mulher que ele escolheu para ser a sua esposa. Mas ele não pestanejou, ele não questionou. Ele pegou o seu filho e levou para lá. Por que ele fez isso? Em primeiro lugar, porque ele sabia que o filho, na verdade, não era dele. Porque os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Os nossos filhos, eles são nossos porque nós cuidamos deles aqui na terra. Mas na verdade são de Deus. Assim como eu e você, que também somos filhos de alguém, mesmo que esse alguém não esteja mais entre nós somos, na verdade, pertencentes a Deus. E em segundo lugar, porque Deus sabia que o seu filho, mesmo que estivesse morto, na presença de Deus, estaria vivo. Ele creu nisso. E por crer nesta questão, isso foi creditado a ele como um homem justo, um homem
digno de ser chamado amigo de Deus. Isso só foi possível, querido irmão, querida irmã, pela fé que Abraão exerceu para com Deus. O contexto do capítulo 2 de Tiago vai falar sobre esta questão. Vai falar sobre fé e obras. Muita gente tem usado esse texto de uma forma errada, dizendo que é necessário que façamos obras para alcançarmos as bênçãos de Deus, e não é isso que o texto diz. O texto vai dizer que aquele que tem fé, aquele que crê em Deus, aquele que crê que Deus existe, aquele que crê que Deus abençoa, ele faz boas obras. Não é o inverso. Eu faço boas obras para crer em Deus, ou eu faço boas obras para que Deus manifeste o seu amor para comigo. Não, é o contrário. Por Deus manifestar o seu amor e a sua amizade na minha vida, é que eu faço as boas obras. O capítulo 2, versículo 20 diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Que palavra linda. A fé de Abraão gerou obras grandiosas, dentre elas, a de entregar o seu filho como uma oferta a Deus. O amor que ele tinha a Deus. E a amizade que passou a ter, a partir do momento que Deus se revelou a ele. Deus também revelou-se a você, querido irmão, querida irmã. Eu não sei quando foi, mas com certeza Ele se revelou a você. Ele se revelou a você como Senhor, mas também se revelou como Salvador. O dia que você ouviu aquela mensagem que mostrou a você que você era um pecador, uma pecadora, alguém que estava destinado ou destinada a morrer eternamente, a viver eternamente longe de Deus. Deus revelou a verdade de que Ele havia mandado o seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, para que você passasse a ter vida e vida abundante. Isso foi possível porque Deus colocou no seu coração a fé salvadora. Não foi uma coisa que você praticou, uma coisa que você comprou, alguma coisa que você granjeou, alguma coisa que você trabalhou. Não, Deus colocou no seu coração e de repente você se viu inundado pelo poder de Deus para crer que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida. Se isso foi verdade, e se isso é verdade, você passou a ser amigo de Deus. E como nós cantamos nesta noite, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe, meu irmão e minha irmã. Você pode ganhar milhões e milhões de reais, de dólares, de euros ou de libras esterlinas. Você pode ter muita e muita fama. Você pode ser a pessoa mais conhecida do mundo. As pessoas podem abrir portas para você. Você pode entrar nos estabelecimentos e usufruir de tudo o que eles oferecem sem gastar um tostão. Você pode ter uma família linda. Você pode ter uma igreja maravilhosa. Pode ter amigos e amigas. Mas nada disso. Nada disso é melhor do que ser amigo de Deus. Um amigo poderia morrer por você? Até poderia.
mas não poderia te salvar. Ele poderia até te salvar de um mal material, de um mal físico neste mundo. O ladrão vem te assaltar e atira, o amigo entra na frente, toma bala por você. Olha, te salvou. Te salvou da bala, mas não te salvou da maldição eterna, da morte eterna. Só Jesus tem este poder. E Ele fez isso por nós, por amor a nós, para que eu e você fôssemos chamados amigos de Deus. É a maior bênção que eu e você podemos ter. Isso está sendo pregado para as crianças lá embaixo. Nas últimas 4 semanas tem sido feito assim. E está sendo pregado nesta noite aqui a você também, querido irmão, querida irmã. O convite que nós queremos fazer a você é: seja amigo, seja amiga de Deus. E como que você pode ser amigo ou amiga de Deus? Em primeiro lugar, buscando ao Senhor. E não há uma melhor forma de você buscar o Senhor se não for através da oração e através do estudo da palavra. O pastor Denis falou isso essa noite. Você quer falar com Deus? Oração. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Ah, pastor, mas eu vou ali na igreja X e o profeta... Não. Leia a Bíblia. A chance de errar é menor, viu? Ler a Bíblia, a chance de errar é pequena. Não que existe chance de errar, porque aí depende da sua interpretação. Por causa das más interpretações, é que existem tantas e tantas religiões, tantos movimentos, alguns controversos. Ainda há chance de errar. Mas é menor quando você lê a palavra de Deus e faz a palavra mágica, né? Você ora pedindo para que Deus ilumine o seu pensamento, o seu entendimento sobre aquilo que você está lendo. Quando você faz isso, é Deus falando no seu coração. É assim que nós podemos ter comunhão. E é claro, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. Como diz uma das canções que as crianças estão cantando lá embaixo. Andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom. Que o desejo de andar com Jesus, que a vontade de conhecer mais e mais desse Deus, aumente dia após dia na sua vida, querido irmão, querida irmã. As coisas elas não acontecem automaticamente. A gente tem que ralar um pouco. Tem que gastar tempo com leitura, tem que gastar tempo com oração, tem que gastar tempo com intimidade. Só assim nós seremos amigos de Deus. Abraão tinha alguns privilégios, né? Ele não tinha celular, ele não tinha internet, ele não tinha televisão, ele não tinha rádio, não tinha tanta gente para falar no ouvido dele. Nós temos tudo isso. Mas temos algo que ele não tinha. Privilégio de ter a palavra de Deus nas mãos. É claro que ele tinha o privilégio de falar diretamente com Deus, né? Mas nós temos tudo registrado aqui. Que você tenha o desejo de conhecer mais e mais. E tenha o privilégio de ser chamado, de ser chamada amigo, amiga de Deus. Para a honra e glória dele, para a nossa edificação. Baixe sua fronte, quero orar contigo, querido irmão, querida irmã. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela amizade. Às vezes nós falhamos. Nós não caminhamos com o Senhor como deveríamos. Nós nos dedicamos a tantas coisas nesta vida, tantos compromissos, tantos afazeres, e muitos deles poderiam ser deixados de lado para andarmos com o Senhor,
para termos intimidade contigo, para verdadeiramente termos amizade com o Senhor, Rei dos Reis. E nós agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor permite que ainda andemos neste mundo para buscar ao Senhor. Perdoa, Senhor Deus, as nossas omissões. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Perdoa-nos por não buscarmos a Ti quando deveríamos, Senhor. Seja na Tua palavra, seja no louvor, seja no serviço cristão. Oh Deus, seja na oração. Estamos fazendo isso agora, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça a buscarmos a Ti e a andarmos nos Teus caminhos. Obrigado, ó Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu servo Abraão. Obrigado pelo exemplo que ele é para cada um de nós. E que possamos imitar este exemplo, ser amigos do Senhor, para a honra de Ti mesmo. Tudo isso, Senhor Deus, eu oro e agradeço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho. E nesse momento em que estamos nos despedindo deste encontro coletivo, eu peço a Ti que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces, as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, agora e para sempre, e com alegria dizemos amém. Amém. Muito bem. Nós estamos finalizando o nosso encontro coletivo, né? Mas o nosso encontro individual com Deus não termina nunca. Enquanto estamos aqui na terra, Ele está conosco através do seu Santo Espírito. Se nós deixarmos esse mundo, nós nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele para todo sempre, a saber, aqueles que creram, aqueles que se tornaram amigos de Deus. A partir da quarta-feira, pastor Denis e toda a liderança aqui da igreja vai estar à frente aí dos trabalhos semanais. Então, você tiver alguma dúvida, alguma necessidade, pode procurar o pastor Denis, pode procurar a nossa liderança, ok? E, como já disse, né, estarei de férias nesse próximo mês, mas se você tem alguma necessidade premente, não tenha problema, pode ligar para mim, tá bom? Pode ser que eu demore para atender, que às vezes eu estou no meio do mato, né? Pode ser que eu esteja pescando, alguma coisa desse tipo, né? Mas dentro do possível eu vou te atender também, tá bom, meu irmão, minha irmã? Uma ótima noite para você, uma ótima semana, que Deus abençoe grandemente, e nós temos comes e bebes lá embaixo, tá bom? Não vá embora sem dar uma passadinha lá no nosso salão social, tem um bolo de chocolate, desse tamanho, todo recheado, todo, né, eu comi só a cobertura em casa que sobrou, só a cobertura foi uma maravilha, tá? Ótima semana para você, querido irmão, querida irmã.